primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5, nós lemos: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em oportunidade anterior, nós estivemos tratando um pouco a respeito do que seja essa pedra angular que foi rejeitada. É a pessoa do próprio Cristo, que foi rejeitado pelo seu povo, os judeus. Ele veio para os judeus, mas eles não o reconheceram, diz o texto bíblico. Isso é uma expressão muito forte, porque Deus disponibiliza o contato com ele, Deus, por intermédio do seu próprio Filho, e o seu povo não o reconhece. Mas também, agora, essa pedra viva está à disposição de todas as pessoas para que nós, enquanto pessoas, sejamos pedra viva. Ou seja, não sejamos somente mais uma peça numa construção, mas que nós tenhamos esta disposição e disponibilidade de fazer com que isto expresse vida. Mas ele diz que tem um objetivo aí, que é a edificação de uma casa espiritual. Ora, vamos pensar um pouquinho em termos de uma casa. Para a construção de uma casa, nós precisamos ter um projeto. Nesse projeto, nós vamos prever muitas coisas. Nós vamos prever desde as fundações, nós vamos prever as paredes, as divisões, nós vamos prever como é que vai ser o telhado, a altura do prédio. Nós temos que prever os encanamentos, temos que prever as coisas que vão ficar ocultas, né? Mas no final das contas, o que na verdade aparece na casa espiritual é a parte externa. Porque tem muitas coisas que ficam dentro da parede que a gente quase nem se lembra que existe. Quando pensamos em termos de uma casa espiritual, nós temos a mesma situação, nós temos um arquiteto. Deus, ele planejou, em termos do ser humano, exatamente aquilo que é o ser humano. E é esse ser humano que ele quer converter e quer construir, edificar ali uma casa espiritual. Ora, pensando nisto, é interessante que Pedro não usa a ideia de corpo de Cristo como em algumas ocasiões. Ele não utiliza que nós, como membros, aqueles que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós fazemos parte de um grande corpo, que é o corpo visível de Cristo, a sua igreja. Mas é interessante que aqui ele não usa essa palavra. Ele usa a palavra casa, e não a ideia de templo, não a ideia de uma igreja em grandes dimensões. Por que será isto? Primeiro, porque a casa é um local mais restrito. E ali, como pedras vivas que cada um de nós somos, nós temos uma limitação própria, não somos amplos. Nós somos dentro da nossa estrutura como ser humano. Mas é engraçado que, como casa, também é ali que nós temos a nossa intimidade. É ali que nós vivemos realmente aquilo que é o mais próximo. Nós trabalhamos com aquilo que faz parte da nossa própria vida. E mais do que isso, nós gozamos ali dentro da casa de intimidade. Por isso que até na legislação se diz que o lar, a casa, é inviolável. Por quê? Porque ali está a vida íntima das pessoas. Ora, se nós estamos sendo construídos casa espiritual, e nenhuma palavra na Bíblia ela é colocada simplesmente por colocar, existe um objetivo.
Qual seria então o objetivo de estar utilizando essa expressão por Pedro? Diz assim: agora, pensando, nós somos o próprio local da habitação de Deus. Vocês já pensaram um pouquinho nisso? Deus, por meio de Cristo, Ele nos constitui numa pedra viva ligada ao Senhor Jesus Cristo, e por isso nós somos o lugar também onde Deus está presente na pessoa do seu Espírito. O Espírito de Deus está em nós, por isso o próprio Deus está conosco. Em Efésios 2, versículo 22, me acompanha aí, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que coisa maravilhosa que nós temos aqui. Essa construção, essa edificação, não é simplesmente uma construção, não é simplesmente uma edificação, mas é uma edificação para que o Espírito, para que o próprio Deus habite em nós, para que o próprio Deus tenha intimidade conosco dentro dessa casa espiritual. E, obviamente, o bom funcionamento das coisas na casa facilitam a possibilidade de que essa casa ela seja extremamente útil. Ou seja, temos que pensar o seguinte: como numa casa normal, se a tomada não funciona, a coisa fica difícil. Se a luz se queima, a coisa fica difícil. Se nós temos uma cadeira quebrada, a coisa fica difícil. Se nós não temos uma torneira que não funciona, fica difícil. Mas como é que nós agimos em termos de uma casa normal? Nesses casos, nós procuramos corrigir esses erros para que a casa tenha a sua função normal de ser casa. Da mesma forma, Pedro vai dizer, e depois nós vamos tratar em outras oportunidades, como é que esta casa ela tem que estar funcionando para que aquele que mora agora nessa casa, que é o próprio Deus, a casa esteja adequada para que ele esteja habitando ali. E, na verdade, o que acontece? Em João capítulo 14, versículo 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Opa, aí já nos faz prestar um pouco de atenção. Por quê? Porque Deus não vai morar num lugar sujo, num lugar onde as coisas não estão funcionando, num lugar onde as tomadas, né, da casa. Quando se trata de ser humano, também tem algumas coisas que Pedro vai dizer que não podem estar presentes nesta casa, porque Deus não está presente em lugar onde existam sujeira, onde as coisas não estejam funcionando segundo as orientações que Ele dá na sua palavra. Daí a importância de nós conhecermos aquilo que está escrito na palavra, porque é ela quem nos vai dar orientação, é ela quem nos vai dar guia, é ela quem nos vai dar o parâmetro necessário para esta casa. Ou seja, há um convite, então, para que, como diz o texto, à medida que se aproximam dele, ou seja, à medida em que nós nos aproximemos de Cristo, a pedra viva, ele nos dá a condição de sermos pedra viva. Para quê? Somente para enfeitar?
Não. Ele nos dá condição de ser pedra viva para que ele possa morar, para que ele possa estar num lugar adequado para ele, adequado em todos os sentidos. O que é esse adequado, nós vamos conversar numa outra oportunidade. Que Deus abençoe você e convido você para continuar depois nesta linha de raciocínio para descobrirmos o que é que isto significa no texto da primeira carta de Pedro e depois em toda a palavra de Deus também. Muito obrigado.